Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre holding familiar. Algumas pessoas têm me perguntado o que é holding familiar e eu resolvi fazer um vídeo explicando um pouquinho a respeito do que é isso, né? Para que serve e tal. A holding familiar serve para você fazer um planejamento patrimonial da família. Você pegar os seus bens e organizá-los, de certa forma passar já para os seus herdeiros, adiantando, né, aquilo que aconteceria no inventário o dia que você falecesse. Então, assim, ela evita, a holding familiar, ela evita o inventário. E isso traz algumas vantagens, né? E quais seriam essas vantagens? Bem, a primeira vantagem é que você já antecipadamente já resolve quem vai ficar com o quê. Quem vai ficar com o quê seu. Você já faz a divisão da herança antecipadamente. Essa é a primeira grande vantagem. Segundo, ao fazer isso, que é consequência da primeira, você evita-se briga de herdeiros, que não é muito raro, né? Você depois falece uma pessoa, temos aquele momento de luto, né? E assim que se abre o inventário, começa a colação dos bens, aí vem a divisão dos bens, e não raramente os herdeiros começam a brigar por causa de herança. E uma holding familiar evita isso, porque quando você organiza os seus bens por meio de holding familiar e passa esses bens para o nome dos seus herdeiros, na verdade não são os bens, você passa, a holding familiar você faz assim, ó, você pega os seus bens e passa para uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica você passa para os seus filhos, sendo que você continua controlando essa pessoa jurídica, você continua sendo controlador. É claro que não é tão simples assim, porque isso que eu acabei de falar é um tipo de holding. É uma holding mais simples que tem. É com uma pessoa jurídica só. Mas realmente comum, geralmente, a gente faz um sistema de holding, que nós usamos mais de uma pessoa jurídica para você é, é, relacionar uma pessoa jurídica com a outra, de forma a passar cotas de uma pessoa para outra, bens de uma pessoa para outra, passar uma pessoa, uma cota de uma pessoa para o nome de outra pessoa, vender cotas para cá, vender para lá, fazer doação de cotas. Então, assim, não tem como explicar tudo aqui agora, mas só para você ter uma noção. O sistema de holding familiar é o quê? É uma ou mais de uma empresa, duas ou três ou quatro, empresas que você cria, pessoas jurídicas que você cria, para, por meio delas, você passar os seus bens para os seus herdeiros. Os bens, quando você coloca ele nesse sistema de holding, eles passam a ser propriedade de uma empresa. Só que essa empresa, que a princípio era sua, passa para os seus herdeiros, certo? Tá, mas o que é uma holding? Holding é uma empresa que tem como objeto social dela, né, como função dela, como característica dela, ser dono de coisas. Porque geralmente uma empresa faz o quê? Ou ela faz o comércio de bens, ou ela faz o comércio de serviços. Ou ela compra e vende coisas, ela compra e vende bens, ou ela faz prestação de serviço. Como, por exemplo, tem empresa que compra e vende sabão. Tem empresa que presta o serviço de limpeza. Veja, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer comércio de sabão. Outra coisa é você prestar o serviço de limpeza. Certo? Então, geralmente as empresas ou elas mexem com comércio de bens ou com comércio de serviços. Mas tem um terceiro tipo de empresa, que a função dela não é fazer comércio nem de bens nem de serviços. É simplesmente de ser dono de outras empresas ou de outras coisas. E esta empresa, a gente dá o nome de holding, porque ela controla. Ela controla outras empresas ou ela simplesmente é dona de outras coisas. É isso que ela faz. E quando nós usamos esse tipo de empresa, holding, para fazer o planejamento patrimonial da nossa família, nós chamamos essa holding de holding familiar. Na verdade, esse sistema de holding familiar, porque dificilmente é uma empresa só que você abre.
tem de 2, de 3, de 4 e mais. Às vezes você tem que abrir mais empresas por causa da quantidade e da característica dos bens que você tem. Certo? Então, assim, holding é isso. A holding serve, ela tem muitas vantagens, ao invés de você esperar, né, esperar falecer para que os seus bens passem para os seus herdeiros, você pode antecipar isso. E ao antecipar, você, por meio, por exemplo, de uma holding familiar, porque você tem outra forma de antecipar também, como por exemplo por doação, porque tem algumas pessoas que resolvem pegar os bens individualmente, né, e fazer a doação para os seus herdeiros, não por meio de uma pessoa jurídica. Pode fazer doação de bens? Pode. Mas nós vamos ver que ela não é tão vantajosa quanto você fazer a passagem dos bens seus para os seus herdeiros por meio de uma holding familiar. Você vai ver que não é vantajoso. Eu vou dizer mais adiante. Bem, mas quando você faz uma holding familiar, você evita o inventário. Mas por que você evita o seu próprio inventário? Você evita porque se uma pessoa que pega os seus bens e coloca num sistema de holding, quando ela falece, ela não tem nada no nome dela. Se ela não tem nada significativo no seu nome, não tem por que abrir um inventário para fazer divisão de bens. Já está tudo dividido, de certa forma, né? Porque os bens fazem parte de uma pessoa jurídica que ela controla, mas que é propriedade dos seus herdeiros. Certo? Então, assim, o sistema de holding é isso. E a primeira grande vantagem, como eu estava dizendo, é que você não precisa abrir um processo de inventário. Os seus herdeiros não vão precisar abrir um processo de inventário para para receber a herança. Né? Você não precisa de juiz, você não vai precisar de cartório, porque muitas vezes o inventário hoje pode ser feito por meio do cartório, não precisa necessariamente por meio judicial. Você, primeiro, evita o custo de advogado. Aqui no Distrito Federal, que eu estou falando de Brasília, aqui no Distrito Federal costuma ser mais ou menos 7% do valor da herança, 7% é o valor dos honorários advocatícios, é mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos. Você não precisa de advogado, você não tem os custos do inventário. O inventário, ele demora, né, meses, às vezes demora anos, tem as discussões sobre a divisão da herança, não é raro acontecer isso, não é raro você não ter condições, às vezes, de bancar o próprio inventário, então ele fica travado, né? Aí demora mais. Aí a pessoa está com... Quando você faz a holding familiar, você evita a demora, você já faz a divisão dos bens. E uma coisa importante, quando a pessoa falece, veja, ela que é a controladora, ela é a controladora da pessoa jurídica, ela é a controladora da holding, que na verdade não é dela, é dos seus herdeiros, né? Quando ela falece, para que os seus herdeiros passem a controlar a holding, aquilo que é deles, basta que eles apresentem na junta comercial um atestado de óbito do controlador que faleceu. E que imediatamente a junta comercial passa o controle da holding para os donos, para os cotistas, que são os herdeiros. Então, assim, é de um dia para o outro que você resolve, que você põe a mão na sua herança, vamos dizer entre aspas, né? Que é o que seria a herança se fosse um inventário. Agora veja, no inventário tem toda uma demora. Vamos fazer o espólio, a colação dos bens, juntar os bens, botar valor em cada um, fazer a divisão da herança, aí tem discussão para lá, discussão para cá, aí depois tem a partilha, tem um formal de partilha,
E depois tem um formal de partilha, que é o documento que cada herdeiro recebe em relação aos bens que ele mesmo recebeu, ele vai compassar os bens para o seu nome. Para fazer isso, tem que pagar o imposto de herança. Né? E o imposto de herança, dependendo do valor da herança, ele é alto. Aqui no DF é de 4, 5, 6% da herança, o valor do ITCMD. A gente chama de imposto de herança, mas na verdade é imposto de transmissão, causa-mortes e doação. ITCMD. E ele incide sobre o valor de todo do espólio, tudo que é inventariado, e é necessário que ele seja pago para que os herdeiros recebam. E uma coisa, muitas vezes os herdeiros não têm, viu, esse dinheiro. Dependendo do valor da herança, eles não têm os 4, 5, 6%. Como eles não têm, o que eles precisam fazer? Pegar um bem da herança e vender. Como eles estão com pressa para vender, o que acontece? E o bem está dentro de um processo de inventário, muitas vezes é um processo judicial. O que acontece? Ninguém que quer usar aquele bem vai querer comprar. Aliás, pouca gente vai querer comprar aquele bem. Muita gente olha para um bem que está dentro do inventário e fala: puxa, eu gostaria muito de ter aquela casa, eu gostaria muito de ter aquele apartamento, mas está dentro de processo judicial de inventário, eu não quero me meter nisso não, deixa para lá. E aí, quem que acaba se interessando por um bem que está em processo de inventário? O especulador. Aquela pessoa que não está querendo ficar com o seu bem, ele quer comprar aquilo barato para vender caro. Mas veja, ele quer comprar barato para vender caro. Então o que acontece? Ele vai pechinchar, ele vai querer abaixar o preço do teu bem. Ele vai dizer que ninguém está interessado, que se você quiser, a oferta dele é tanto. E esse tanto é sempre assim, é o valor do bem com deságio. Não é raro os deságios ser de 20%, 30%, 40%. Ele põe o preço lá embaixo. O comprador, especulador, que na hora que ele desenrolar aquilo, ele vai vender caro. Mas você está precisando do dinheiro agora, porque você precisa pagar advogado, você precisa pagar os custos do inventário, você precisa colocar a mão no valor da herança, está precisando precisa colocar o valor na herança, colocar a mão na herança, está precisando pagar o imposto. Então você acaba vendendo aquilo barato. Vende barato, perde bem com isso. Perde um valor da sua herança. Ela é desfalcada por causa dessa venda que você faz barata. Né? E quando você está num processo quando você faz uma holding familiar, a pessoa, antes de falecer, né, ela tá lá, ela fez a holding dos seus bens. Embora os bens sejam propriedade de uma empresa, e essa empresa seja propriedade dos seus herdeiros, é o patriarca que controla a empresa. Então ele pode comprar e vender o que ele quiser daqueles bens, ele continua mandando e desmandando nos bens dele. Ele continua mandando e desmandando. E quando ele falecer, o que acontece? Como eu disse, basta um atestado de óbito para que de um dia para o outro os bens, os herdeiros controlem a pessoa jurídica, controlem o sistema de holding. E aí eles também passam a livremente comprar e vender os bens que receberam, que fazem parte da holding, né? Que são bens da holding, da qual ele é o dono. Eles são os donos, os herdeiros. E aí com isso não tem deságio, porque a pessoa que vai comprar não vê empecilho nenhum, né? Não tem empecilho nenhum um bem que faz parte de uma pessoa jurídica. O dono da pessoa jurídica está vendendo aquele bem normal. Você não tem um deságio. Pelo contrário, né? O bem continua valorizado. Então, essa é uma vantagem grande da holding familiar. Uma outra vantagem, como eu falei, eu estava falando sobre o imposto de herança. O imposto de herança costuma ser 4, 5, 6% aqui no Distrito Federal. Dependendo do valor da herança, é de 4 a 6%. Se eu não me engano, acima de 5 milhões é 6%. Abaixo de 5 milhões acima de 5 milhões é 6%, abaixo de 5 milhões e até 2 milhões é 5%.
é 4%, deixa eu ver aqui, não, é 5% e abaixo de 2 milhões é 4%. É mais ou menos isso. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor para ver se é isso. Né? 6 milhões acima de 6% acima de 5 milhões, 5% entre 2 e 5 milhões e abaixo de 2 milhões, 4%. Aí o que acontece? Quando você está aqui no Distrito Federal e você recebe uma herança, para botar a mão na herança, você tem que pagar esse imposto. Quando você recebe o bem de uma holding familiar, veja, o bem já é seu. Você só passa a ter o controle de algo que é seu. Aquilo aí não é herança, é simplesmente uma passagem de controle dos bens que não são seus, aliás, que são seus, que estavam sob o controle de uma pessoa que faleceu. E você passou a ser o controlador dos seus próprios bens. Isso não é fato gerador de imposto de herança. Ou seja, você não paga por imposto de herança. Ah, então quer dizer que no sistema de holding familiar você não paga imposto de herança? Não. Não neste momento. Mas você paga um imposto de herança na qualidade de imposto de doação. Porque no meio, quando você está fazendo a organização da holding familiar, existe doação de cotas dos bens, né? Cotas da empresa, de uma pessoa para outra, do patriarca para os seus filhos. Então veja, você tem que pagar o imposto de doação das cotas que você passa para os seus filhos. Mas o valor dessas cotas não necessariamente é o valor da herança. Você pode colocar essas cotas num valor que você arbitrar, porque você está dentro do direito comercial. Você não está mais dentro do direito civil, você está dentro de um direito comercial. Então existem regras no direito comercial que são regras mais modernas, regras mais recentes, né, que possibilitam que você dê outro valor financeiro às cotas que você está passando para os seus herdeiros. De forma que, quando você passa essas cotas para os seus herdeiros, você tem que pagar o imposto de herança. E as cotas, a gente consegue, nós os advogados conseguimos fazer o quê? Com que o valor dessas cotas fique lá embaixo em relação ao valor da herança, porque nós estamos no direito comercial, nós estamos no direito do compra e venda, da liberdade de preço, sabe? É por aí. Então existe uma liberdade de preço. Eu tenho eu tenho um celular, eu posso vender eu comprei esse celular por R$2.000, mas eu tenho a liberdade de vender ele por R$100 se eu quiser. O celular é meu, eu comprei por 2.000, mas eu vou te vender por R$100, tá? E é válido, porque afinal de contas nós estamos numa liberdade de negociação. Sabe? Só que eu não vou fazer isso, eu não vou vender o meu celular de 2.000 por R$100 para ninguém. Porém, veja, quando você está isto é legal, é completamente legal fazer essa venda. Quando você está dentro do direito de empresa, a negociação que você faz de cotas são todas negociações legais e que quando você faz essas negociações antes de falecer, você pode colocar o preço nas coisas, nas suas negociações, fazer doações, fazer compra e venda, de forma que, ao organizar uma holding familiar, você acaba pagando antecipadamente o imposto de herança, na qualidade de imposto de doação, num valor de 1/10, no valor de 5%, às vezes até menos, do valor da herança. Por quê? Porque existe uma liberdade negocial aí. Não adianta eu ficar explicando demais isso, eu só estou dando noções. E quando a gente faz esse trabalho, totalmente respaldado na lei, no direito,
Dentro do direito comercial, quando a gente faz esse trabalho, ele é um trabalho de profissional, né? Não é qualquer um que tem condições de fazer uma holding familiar nos trinques. Para fazer isso direito, tem que ser um profissional especialista para fazer. Né? Ou seja, um advogado especialista em holding familiar, um advogado especialista em planejamento patrimonial da família. Né? Envolve direito civil, envolve direito de família, envolve direito comercial, envolve direito tributário, no mínimo isso daí. Você tem que ter esse conhecimento. Então, assim, nós estamos vendo mais uma enorme vantagem do direito da holding familiar. Você consegue, você diminui muito a tributação sobre os bens que seriam herdados pelos seus filhos, quando você faz uma holding familiar para que eles passem a ser donos dos bens, em última análise, você acaba pagando esse imposto de herança na qualidade de imposto de doação num valor muito menor. Muito menor. Tá? Veja, mais uma vantagem. Né? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Um detalhe, né? Quando você faz uma holding familiar, você tira os bens do seu nome e passa para o nome de uma pessoa jurídica. De uma pessoa jurídica que não está no seu nome, está no nome dos seus filhos. Então, você não tendo nada no seu nome, você ainda tem mais uma tranquilidade, que é o seguinte: ninguém vai conseguir colocar a mão nos seus bens por meio do seu nome, certo? Não é por meio do seu nome que alguém vai conseguir pegar os seus bens. Como acontece, por exemplo, em alguns casos, de algumas pessoas que fazem parte de diretoria de fundação, diretoria de associação. Já tive casos em que algumas pessoas que foram diretores ou fizeram parte de conselhos de uma associação chegarem para mim e falarem assim: doutor, eu estou sendo processado porque a associação estava em dívida e o meu nome estava como conselheiro da administração da, da associação lá. E a associação não teve dinheiro para pagar e o diretor também não. E aí sobrou para mim. Eu não sabia nem... Eu nunca ganhei nada dessa associação. E como meu nome estava lá, eu estou com meus bens bloqueados, estou com a minha conta bloqueada, né? O meu dinheiro entra, ele é bloqueado. Aí veja, a pessoa ficou com o nome dela ali na janela, né? E aí tomou a associação ou a empresa, ou seja lá o que for, levou um processo, ela não ficou nem sabendo, ela só ficou sabendo depois, quando ela estava sendo citada, porque os bens dela estavam sendo bloqueados por causa de uma dívida lá. Essas surpresas acontecem. E nenhuma surpresa vai acontecer com você se os seus bens estiverem em holding familiar. Porque eles vão estar no nome de uma pessoa jurídica que não está no seu CPF. Que está no CPF dos seus filhos. Aí você pode dizer para mim: epa, peraí, mas então, se está no CPF dos meus filhos, então os meus filhos podem sofrer eles ficam vulneráveis. Esses bens ficam vulneráveis porque estão no nome deles. Aí eu digo para você: nem tanto. Porque, embora esses bens estejam no nome deles, eles não têm um controle sobre esses bens. Porque esses bens, na verdade, não estão no nome deles. O que está no nome dele é a pessoa jurídica. E os bens estão no nome da pessoa jurídica. E veja, é muito mais difícil, porque esses seus filhos, né, que são seus herdeiros, que são os donos das cotas das empresas que são donas dos seus bens, essa cota dele, o domínio dele, vamos dizer assim, o domínio não, o controle dele não é exercido.
E essa cota, ela não é eficaz. Ela não tem eficácia, porque ela só passa a ter eficácia a partir do momento em que você falece. Então, eu já te digo, não é simples uma pessoa, por meio de um processo surpresa, os cotistas, que são os seus herdeiros, os seus filhos, terem os seus bens que estão dentro de uma holding afetados. O que pode acontecer é a holding ser processada para ter a sua personalidade jurídica desconsiderada. Mas aí veja, a holding é processada, ela é levada para se defender por meio de um advogado, aí não tem surpresa. É raro isso acontecer, eu nunca vi acontecer. Mas eu estou dizendo aqui em tese. Mas a vantagem que você pode contar com a holding é essa proteção patrimonial que ela vai ter em relação a você. Porque todo bem que era seu, que você passou para os seus filhos, todo esse bem continua sob o seu controle, mas não está mais no seu nome. Então, existe essa proteção patrimonial. Essa é mais uma vantagem da holding sobre o inventário. Que quando você espera para que seja aberto o inventário, para seus filhos receberem os seus bens, os bens ainda estão no seu nome. E estando ainda no seu nome, podem acontecer processos surpresas que vão bloquear os seus bens de repente. Coisa que não acontece quando você está colocando os seus bens dentro de um sistema de holding familiar. Existe uma maior proteção patrimonial. Certo? Então, assim, essa é mais uma vantagem. Agora, vamos falar um pouco das vantagens da holding sobre a doação, né? Porque a doação também é uma forma de você fazer um planejamento, não um planejamento patrimonial da família, como a gente diria em holding. A gente chamaria isso mais de um planejamento sucessório, porque você está adiantando a herança. Né? Na holding familiar, você não está adiantando a herança. Não é um adiantamento de herança que você faz. Você coloca os seus bens num negócio. E neste negócio, você envolve os seus herdeiros. Você está dentro de um direito comercial, você não está dentro do direito sucessório. Sabe? Você não está dentro do direito sucessório, você está dentro do direito comercial. Embora você tenha que respeitar o direito sucessório. Você não pode fazer uma holding familiar para passar para pessoas estranhas da sua família aquilo que os seus herdeiros têm o direito de receber como herança. Você não pode fazer isso, porque senão os seus herdeiros podem entrar contra a holding familiar, podem entrar na justiça, contratar advogado, entrar na justiça contra a holding familiar e desfazê-la. Então, nós não devemos ser assim levianos com isso. Nós, quando fizermos uma holding familiar, temos que obedecer, sim, a legítima, que nós chamamos, né? A herança legítima, os herdeiros legítimos, que é a metade dos seus bens. A metade dos seus bens necessariamente são dos seus herdeiros. A outra metade você pode dar para quem você quiser. Isso é direito brasileiro. Então, quando você faz uma holding familiar, você leva essa regra em consideração. Se não levar essa regra em consideração, os seus herdeiros, se forem lesados com isso, podem entrar na justiça contra a holding familiar e a holding familiar ruir, né? Ela é desfeita pelo Poder Judiciário. Então não é negócio. Então um bom advogado não vai colocar a sua holding em risco. Ele vai fazer a holding obedecendo toda a lei, inclusive a lei civil, né? A lei de direito sucessório. Certo? Então, assim, quando a gente faz uma holding familiar, como eu estava dizendo aqui, eu estava falando sobre a vantagem da holding familiar em relação à doação. Veja, quando você faz uma doação, aqueles bens que eram seus passam diretamente para o nome dos seus herdeiros. Você perde o domínio sobre eles
e você perde o direito de disposição sobre aqueles bens. O que você pode continuar tendo em relação a esses bens que você passou para os seus filhos, numa doação em vida? Você pode continuar tendo sobre eles o poder, né? Você passa a ter o usufruto deles. Você pode continuar usando e fruindo dele. O que significa usar e fruir? Usufruto significa você usar para o seu uso pessoal, ou então você gozar dos frutos civis dos bens. Porque uma árvore não dá fruto? Pois é. Os bens também dão frutos. Geralmente, os frutos dos bens são o quê? São os juros que eles proporcionam. Você tem cotas de empresas aí, você tem ações na Bolsa de Valores, você tem dinheiro aplicado, então você recebe dividendos com isso. Esses dividendos são frutos civis. A gente não chama de frutos naturais, porque frutos naturais é só a árvore que dá, né? A macieira da maçã, bananeira da banana, né? Pereira da pera e por aí vai. Então, o dinheiro dá dinheiro, né? Você pode pensar dessa forma. Aí vai falar que frutos naturais do dinheiro é o dinheiro. Sim, mas se você pegar o dinheiro e plantar, ele não vai dar dinheiro. Não existe essa árvore de dinheiro. Você tem que aplicá-lo, você tem que aplicar esse dinheiro no mercado financeiro para que ele gere mais dinheiro para você. Então nós chamamos esses frutos, por causa da necessidade dessas aplicações num sistema financeiro, nós chamamos isso de frutos civis. Natural que seja assim. Natural que seja civil. Tá? Então nós dizemos que, por exemplo, você tem alguns apartamentos, exemplo, e você passou esses apartamentos para os seus filhos, mas você ainda tem o usufruto desse apartamento, ou seja, você pode alugar esses apartamentos e ficar com um aluguel. Não é dos seus filhos ainda. Enquanto você viver, o usufruto é seu. Você pode estabelecer isso por meio de uma doação. Mas, apesar disso, você perdeu a disposição que você tem sobre esses imóveis. Você não vai poder vender. Que é o que você poderia fazer se esses imóveis estivessem dentro de um sistema de holding. A pessoa que faz uma holding familiar e tem vários imóveis, ele coloca os imóveis no sistema de holding, passa a empresa para o nome dos filhos, mas continua controlando a empresa. Então, se ele continua controlando a empresa, ele pode comprar e vender os imóveis dentro da empresa normalmente, assim como fazia antes. Porque o controle é só dele. E ele só vai perder o controle quando falecer. Certo? Então, esse controle é vitalício. E mais, ele pode desfazer a holding a hora que ele quiser. Ele pegou os seus bens, colocou na holding, colocou no nome dos seus filhos, a empresa, mas essas cotas, ela ainda é ineficaz, porque ela só passa a ser eficaz depois que o controlador falecer. E o controlador, como ele é o controlador, ele pode desfazer tudo, ele pode desfazer as cotas, pode desfazer a pessoa jurídica e voltar com os bens para o seu próprio nome. Olha a vantagem de uma holding familiar que uma doação em vida não tem. Se eu pego meus bens e dou para os meus filhos recebem esses bens e é deles. Eu não posso pegar de volta. Eu posso pedir para os meus filhos doarem para mim de volta, mas aí vou criar um problema, né? Criar um problema. Inclusive porque, quando se meus filhos forem casados, e nós temos imóveis na jogada, a disposição desses imóveis, ela vai prescindir, vai prescindir, não, ao contrário, será imprescindível a outorga do seu cônjuge, a outorga uxória, quando é da mulher, ou a outorga marital, quando é do marido. Né? De quem? Do seu filho, o marido da sua filha, a mulher do seu filho. Então, os terceiros, né, os agregados ali, como nós falamos, né,
a nora, o genro, eles deveriam, quando tem imóvel na jogada, é necessário a autorização deles para você dispor desse imóvel, que é algo que não acontece dentro de um sistema de holding, porque dentro do sistema de holding, a cota, embora esteja no nome dos seus filhos, essa transferência de cota, da cota para o nome deles, é ineficaz. Ainda não está valendo. Vai valer de verdade quando a pessoa que fez a holding falecer. Então é mais uma vantagem. E põe vantagem nisso, porque acontece, muitas vezes a pessoa tem um imóvel, quer negociar aquele imóvel, mas só que o imóvel já foi doado, e ele às vezes tem um lote não, um terreno loteado, está querendo pegar aquele determinado lote e fazer um negócio, vai precisar da assinatura da nora, ou vai precisar da assinatura do genro, e aí descobre que está tendo desgaste no relacionamento do casal, e um genro pode não querer assinar, uma nora pode criar dificuldades para assinar, e aí o cara pode perder negócio, entende? Então, quando a pessoa tem um patrimônio e ela não quer perder o controle desse patrimônio, mas já quer resolver quem vai ficar com o quê, e quer pagar, não quer deixar tributo de herança para os filhos, desfalque do bem, que vai aumentar muito o valor do desfalque, não quer deixar o bem num processo de inventário, sabe? Para desvalorizar e os filhos lá na frente precisar vender, vai vender barato, né? Ela quer resolver isso, mas ela quer continuar mandando nos seus negócios, nada melhor do que ela fazer uma holding, que ela pode desfazer depois, a hora que ela quiser. E ela pode continuar controlando tudo como ela controlava antes, sem assinatura, sem pedir autorização para agregado, nem para filho, não é nada. É apenas uma organização burocrática. A holding familiar é uma organização burocrática que evita o inventário, que ela passa a valer de verdade no momento em que a pessoa que fez a holding, o autor da holding, né, falece, sabe? Então ela é uma enorme vantagem também, inclusive para quando você em relação à doação em vida, né, como nós acabamos de falar. Tá certo que na doação em vida você também já resolve quem vai ficar com o quê, não vai ter briga de herança, não vai, no holding familiar também não tem. Mas tem esse probleminha na doação em vida. O controlador, o dono da herança, perde o controle. Ele só pode ficar com o usufruto. Ele perde o controle de disposição dos bens. Ele não pode ter de volta, porque ele já fez a doação. É complicado querer que todo mundo dê de volta para ele. Quando você faz uma holding, não. Quer desfazer, desfaz tudo. Né? Quer mexer num bem, quer vender um bem, não precisa de autorização de ninguém. Então, em relação à doação em vida, a holding familiar também se mostra uma grande vantagem. Né? Ela evita como eu disse aqui, acho que eu já disse tudo. Né? Acho que eu já disse tudo. O que é mais... Tudo não. Aquilo que é mais importante eu já disse. Já está muito longo esse vídeo. Sabe? Então é isso, gente. Essas são as principais vantagens de uma holding familiar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser aprofundar algum ponto, só deixar a pergunta aqui embaixo para a gente, né, um comentário, que aí eu respondo, faço um outro vídeo explicando determinado ponto de maneira mais aprofundada, né, respondo nos próprios comentários, tá joia? Um grande abraço a todos e até a próxima.